Oi, meu nome é Reply e eu queria fazer uma fanart de FNAF hoje. Porque eu sou fã da franquia, mas eu sou muito mais fã ainda do criador da franquia. Seguinte, o cara começa fazendo filme, o Scott Calton, né? Começa fazendo filme religioso e tal. E aí ele recebe tipo uma crítica super pesada de que os jogos dele são uma bosta, que os 3D dele parece tudo um robô. E ele pega isso e transforma numa das maiores franquias de jogos que já teve, sabe? Eu acho isso muito admirável, porque o cara não desistiu, saca? Então eu tava querendo fazer uma fanart pra me lembrar que, tipo, tem gente que mesmo recebendo umas críticas pesadas, continua seguindo em frente, sabe? Mesmo que não dê certo no começo, a pessoa continua seguindo em frente e dá certo. Então, o que eu tô fazendo nesse momento? Eu tô acertando todo o gradiente da ilustração, tô definindo os valores, né? Porque é importante nesse começo a gente definir onde que tá cada coisa, o que é mais claro, o que é mais escuro, o que vai saltar aos olhos, o que não vai. E eu tô pintando com mancha porque é um jeito diferente e é um jeito de testar melhor os padrões da minha mesa, né? Essa gravação foi feita com o Action e eu tô editando no Sony Vegas 15. É bacana. Ó, aqui eu tirei um pouquinho do contraste e tô reforçando agora outras partes mais escuras porque eu não tava com certeza sobre o que tava acontecendo. Eu tô colocando brilho nos personagens e tô acertando as coisas. Tinha umas cabeças que eu desenho que ficam muito grandes e isso não é nem um pouco legal. Tô acertando porque eu queria desenhar os animatrônicos, mas eu não sou muito boa desenhando os animatrônicos em si. Então eu pensei, cara, vou humanizar eles, porque as pessoas humanizam tudo, né? Humanizam Pokémon, humanizam planta, humanizam tudo. É antropomórfico que eles falam, né? E eu queria, tipo, pensar, cara, e se eles estivessem trabalhando numa pizzaria mesmo, se fossem esses caras, mas em vez de fazerem os animatrônicos, eles só tivessem contratado umas pessoas pra se fantasiar, sabe, dos personagens? E aí eles iam cantar, dançar e tal. Eu gosto de pensar que eles são amigos, tipo. E aí que eles meio que formam uma bandinha, saca? Eu tentei fazer esse cupcake ficar engraçadinho, porque nessa parte que a gente tá definindo as sombras e as luzes é interessante, mas ao mesmo tempo não é tanto, sabe? É complicado. Ó, tá vendo? Tipo, o mais claro eu sempre tento jogar um pouco pra frente e o mais escuro eu tento jogar um pouco pra trás. Também tem uma coisa que é importante, que é que as cores mais quentes, elas geralmente são um pouco mais escuras. Então, como o casaco do Fox e a guitarra do Bonnie vão ser vermelhos, eu tentei fazer os valores serem um pouco mais escuros pra eles. Depois vocês vão ver como eu vou acertar isso. Ó, tô escurecendo mais ainda, acertando o volume. É importante no começo você acertar os volumes bonitinho, porque corrigir depois dá muito trabalho, vocês vão ver. Fazer o render é meio complicado nessa parte, tipo, eu tô tentando acertar a proporção de anatomia, porque eu não quero que fique muito realista, mas eu também não quero que vire um super cartoon, sabe? A verdade é que eu não tenho um estilo muito definido ainda e eu tô tentando descobrir isso. Ó, agora eu tô tentando definir melhor as feições do Fred, sabe? Tô acertando. É meio complicado explicar essa parte, mas mesmo que a cor do cabelo do Fred seja marrom, eu tô tentando fazer um valor mais claro, porque eu sei que quando eu colocar um overlay ou um multiply nele, ele vai acabar ficando mais escuro. Então, como eu sei que tudo vai acabar ficando mais escuro, tirando a tica, que é amarela, eu tô tentando colocar as coisas num valor médio, sabe? Tipo, não tô usando preto absoluto, nem tô usando branco absoluto. Pra garantir que quando eu colocar as cores, elas realmente pareçam reais. Para as roupinhas eu peguei uma inspiração na internet, mas eu também pensei, cara, se eu tivesse que me vestir de urso, sabe?
como que eu ia fazer. Então eu peguei um pouco das características deles e depois eu fui aumentando com alguma ideia. Tipo, pro Fred mais pra frente eu vou colocar um casaco de pelos nele. O Bonnie eu deixei com um terninho bonitinho, pequenininho, porque ele é todo redondinho, né, fofinho. Aí eu pensei assim, pô, tem que deixar ele mais comum. E eu também, quando tava jogando, eu nunca morri pro Bonnie. Então eu pensei assim, cara, eu vou fazer ele ser a pessoa mais doce do mundo, porque ele nunca me matou. Eu sei, parece besteira, mas é que eu gosto dele porque ele nunca me matou. Eu morria muito pro Foxy, porque ele aparecia do nada, cara, que droga o Foxy. Ó, aqui é o momento, daqui a pouco, em que eu perdi a gravação. Foi muito legal perder a gravação. Eu fiquei realmente muito contente com isso. Vocês podem ver pela minha voz como eu estava feliz. E agora eu tô tentando definir as estrelas do fundo, sabe? Da cortina. Mas então, o que eu perdi nessa gravação? Eu apliquei um overlay e um multiply para colocar as cores por cima, definir onde que ia ser a cor de cada coisa e apliquei outro overlay para reforçar um pouco as cores. Ó, agora eu tô apagando as estrelinhas e tal. É importante manter a ideia de que quando você aplica esses efeitos para colocar cor em cima da camada, você perde grande parte do brilho e grande parte do contraste, então você tem que colocar contraste de novo. É o que eu tô fazendo agora no cabelo da Chica e que eu fiz nas orelhas do Bonnie, sabe? Eu tô tentando fazer com que o negócio faça um pop pra frente, sabe? Porque perde o volume. Ó, na saia também, tipo, o mais claro eu tento colocar pra vir pra frente. Por quê? Porque eu fiz o fundo um pouco mais escuro. Depois eu vou reforçar ainda o fundo mais escuro. A última coisa que eu gosto de pintar é os olhos, porque eu penso, cara, os olhos são importantes. Então eu tenho que tomar cuidado com eles. Ó, eu tentando colocar textura no casaco de pelo do Fred. Tipo, você não precisa pintar todos os pelos. Isso é um segredo que eu aprendi. Se você colocar nas áreas em que tá dividindo entre sombra e luz o desenho dos pelos, as pessoas já vão ter a impressão de que tem pelos no casaco, sabe? Tipo, nesse casaco aí. Eu não pintei todos os pelos, eu só coloquei nas divisões. Agora eu tô acertando os detalhezinhos finais, colocando luz, fazendo alguns recortes com a luz. Eles estão no palco, estão felizes, estão bonitinhos. Eu acho que a Chica e o Foxy estão tendo alguma coisa aí, porque olha o olhar dos dois. Eu não tinha planejado isso inicialmente não, tá? Foi assim que o desenho aconteceu. Às vezes os desenhos acontecem quando a gente tá fazendo por diversão, né? E esse cupcake não para de encarar. Mano, não sei o que... Por que, deuses. Mas então, eu tô reforçando as cores, né? Porque eles estavam muito pálidos, estavam meio mortos, baduntes. E tô tentando reforçar alguns contrastes aqui. Depois eu vou acertar isso na imagem final. Daqui a pouco chega. Enquanto isso, eu tô tentando fazer com que as sombras fiquem mais azuladas, porque tem o reflexo da sombra pelo ambiente que eles estão, e tô tentando fazer também uma noção de que eles estão num palco com cortinas atrás, estão vendo? Por isso que eu coloco sombras exageradas e fortes. Desculpa, gente, eu tô doente, mas eu queria muito gravar esse vídeo. E basicamente é isso. Vou mostrar a ilustração final pra vocês daqui a pouquinho. Só deixa eu colocar o Let's Eat no avental da Chica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, tenta se inscrever pra ver mais. Falou!